Estamos aqui no Facebook da Escola do Legislativo, hoje para falar sobre storytelling. Nosso convidado é o Eduardo Murat, e ele é mestre em comunicação. Eu vou pedir que o Eduardo se apresente um pouquinho mais para o nosso público. Eduardo, bem-vindo aqui. É um prazer, é bom estar aqui com vocês. Fiquei feliz de saber, e olha que eu sou uma pessoa politizada e não sabia que vocês tinham uma escola com tanta diversidade, com um empenho tão grande a melhorar o conceito e as ideias de política no país, especificamente aqui no Rio de Janeiro. Então, para explicar um pouco, já que você disse que eu vou me contar quem eu sou um publicitário formado pela UF, professor há muitos anos, consultor de mercado, mas eu diria talvez que mais do que qualquer outra coisa, eu sou um pai de família, um eleitor, uma pessoa que faz parte com muito desejo e vontade, parte da minha identidade é ser carioca, mais do que carioca tijucano, e ser brasileiro faz parte. Então, para quem quiser conhecer um pouco melhor, eu sou professor universitário, consultor de empresas e trabalho com storytelling há muito tempo, em várias dimensões, não só corporativas, mas públicas também, que é parte do que a gente vai falar aqui hoje. Se você me permite uma brincadeira, como é que seria você se apresentar novamente, mas sem esse conhecimento de storytelling, né? Se fosse uma apresentação mais fria, como é que seria? Só para a pessoa entender já do que a gente vai falar hoje. Tipicamente seria uma coisa de bullies. Eu diria, por exemplo, prazer, eu sou doutor formado pela USP, mestre pela UFRJ, e só eu falaria um conjunto de coisas para vocês, né? Em vez de enredar uma história com vocês. Fui publicitário formado pela UF, marqueteiro formado pela SPM, trabalhei em desenvolvimento territorial durante 20 anos, no Brasil e na África, e faria uma sequência, inclusive fazendo... deixa eu ver, e o próximo tópico que a gente esquece que no final do dia a gente conta histórias o tempo todo. A história que é envolvente. Os dados e fatos são essenciais, marcam, mas não são a única coisa da boa história. Perfeito, viu? É isso que a gente vai aprender, então, dar mais emoção, né, para as nossas narrativas. Basicamente é isso. Isso. Emoção, e mesmo quando eu falo de números ou de estatísticas, isso é uma coisa muito interessante, que eu às vezes vejo algumas pessoas que estão no ambiente público fazerem, né? Números contam histórias, né? Tem inclusive um pessoal que estuda profundamente a ideia de data storytelling. Como é que eu conto histórias, como é que eu narro histórias, como eu gero significado, que é o ponto central, a partir de números, dados, estatísticas, gráficos. O número não é um número isoladamente, ele não é algo, né? Se eu aumentar em 10% o PIB, isso é bom ou ruim? Eu estava no IBGE, dando um treinamento para o pessoal do IBGE, e foi muito curioso que me mostraram um dado sobre a população de suínos no Brasil. Em um dado momento, aquilo tinha caído abruptamente, e ele estava falando, mostrou os gráficos e foi embora, só comentou que tinha caído os números. Aí gente, mas aconteceu alguma praga, né? Deu problema na produção de suínos no Brasil? Ele, não, Murat, é o contrário. Isso mostra que o consumo de suínos aumentou, que foi positivo para o país, que a gente aumentou a nossa posição. Entendi. Ou seja, o número isoladamente não quer dizer nada. Ele é bom ou ele é ruim? Ele é uma tendência positiva ou negativa? Justifica ou não o que eu estou propondo aqui? Então, mesmo números, mesmo dados racionais, eles precisam ser envolvidos em significados, o que muitas das vezes precisa do dado emocional, com certeza. Voltar com o meu áudio aqui. Então, perfeito. A hora que você quiser iniciar, a gente inicia. A gente vai compartilhar seus slides aqui, não é isso? Isso. Vamos começar, então. Vamos colocar a coisa para rodar. Obrigado pelo suporte. Gente, mais uma vez, prazer. Hoje a proposta é a gente compreender um pouquinho melhor como é que a ideia das narrativas, do storytelling como técnica de construção de narrativas, ajuda no ambiente público. É claro que não se restringe ao ambiente público. A gente pode usar essas lógicas em várias dimensões, dentro do ambiente corporativo, na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica, em qualquer dimensão da sua vida. Nós somos feitos de histórias. As conexões que você tem com as pessoas ao seu redor, seja no ambiente político ou seja no ambiente privado, está recortado por um conjunto de histórias. Quantas vezes você não está num bar com amigos de vocês e que se conhece há muitos anos e que vocês, para rir e se divertir, vocês relembram situações que vocês passaram e vocês contam muitas vezes aquelas pequenos trechos e pessoas são míticas, que explicam um pouco como é que é as histórias, as narrativas, as vivências que vocês tiveram. A gente faz isso em tudo. Eu posso estar falando de uma questão
uma demanda social, uma discussão política, internacional, econômica ou ambiental. A gente narra o que está acontecendo. Isso é muito chato. Já deve ter visto isso quando um economista, por exemplo, ou um médico, ou um engenheiro, ou um técnico, qualquer área, não é uma questão de área específica, começa a falar de uma maneira muito formal. Você, tá, e aí? Como é que isso vai impactar a minha vida exatamente? Portanto, ainda mais na situação de das 3 fases, né? Eu, enquanto histórico político, eu, enquanto um candidato a algum cargo, e eu, enquanto naquele cargo. São 3 fases da política, né? A sua história como um todo, você, enquanto candidato a algum cargo, seja qual for, e você durante a sua gestão naquele cargo que você está. São 3 momentos da sua narrativa distintas que fazem parte de uma única grande história. E é isso que a gente vai ver aqui, tá bom? Você consegue passar ou eu consigo passar daqui? Eu mesmo posso passar daqui, né? Maravilha. A forma não permite que eu... Perfeito. Então vamos lá, pessoal, só para a gente continuar essa ideia. Podem fazer perguntas ao longo do caminho, não tem o menor problema, né? Qualquer momento vocês podem interromper, mandar questões para a gente. A graça é a gente trocar, é trazer para a sua realidade, para o seu caso específico, as questões que a gente está falando. E aí tem uma primeira provocação que tem a ver com o que ele disse antes para a gente. O voto é emocional, subjetivo. No Brasil, cada vez mais, não só no Brasil, no mundo todo a gente tem visto isso, a gente está voltando em pessoas. É claro que tem seus problemas. Quando a gente vota em mitos, né, qualquer mito, em qualquer região, em qualquer lugar do mundo, a ideia dos grandes mitos, elas têm tempo de vida. É preferível que você tenha histórias completas, narrativas completas, grupos completos. Mas a gente vota em mais indivíduos do que em pessoas ou em ideologias no momento que a gente está vivendo. Isso significa que eu me associo àquelas histórias em função das minhas relações pessoais, subjetivas e não só racionais ou técnicas. Se a gente decidisse de maneira técnica, talvez o Rio de Janeiro, nesse momento, fosse um pouquinho diferente. A gente tomasse decisões um pouco mais balizadas em dados e fatos históricos. E não é só isso que nos motiva. Esse é um ponto importante. Então, por mais que você seja um candidato, uma pessoa que tem um histórico, que fez uma série de ações concretas, que tem números e estatísticas, você representa o quê para as pessoas? E aí é que entra o dado subjetivo ou emocional do voto, principalmente das pessoas indecisas, ok? Outro ponto importante que tem a ver com o que a gente disse, quando você está construindo a sua fala, né, quando você está lá no púlpito falando alguma coisa, quando você está no meio de um comício, quando você está conversando com os seus potenciais eleitores, é importante que você entenda que as histórias que você vai contar, elas vão humanizar os dados e fatos. Elas vão trazer para a realidade cotidiana aquela sua visão do futuro. Por que aquilo faz sentido? As histórias, elas têm um fato muito interessante. Elas geram conexões subjetivas. As palavras que você for usar, elas são essenciais. Eu não vou escolher a esmo, simplesmente sair falando. Isso eu não estou dizendo que você tem que falar da norma cultíssima. Se o seu grupo tem uma linguagem específica, usa gírias específicas, ele espera ouvir de você também essas gírias específicas. Se o seu grupo usa expressões técnicas específicas, ele espera ouvir de você aquelas expressões técnicas específicas. Então, eu tenho sempre que ter a noção de que eu tenho um público com quem eu estou falando. A gente diz que as histórias, sem elas, a gente perde a humanidade, viram dados e fatos números. Tudo é quantificável. Até a vida passa a ser quantificável economicamente. Mas é isso mesmo que a gente quer apresentar? É isso que é o nosso fazer político? Então, lembra, grandes histórias, elas, na verdade, têm palavras-chave específicas, elas apresentam uma verdade daquele momento, daquele grupo, elas geram ou resgatam fatos da memória, elas geram uma experiência com aquelas ideias. É por isso que a gente está dizendo para vocês que você é a sua narrativa. E vale vocês lembrarem que existe um tempo político que é mais longo do tempo da sua campanha. O seu tempo político ele começa muito antes da sua campanha e vai terminar muito depois do seu mandato. Ele é uma história, é uma biografia. E aí vale lembrar que, se eu tenho autenticidade, é legítimo que eu tenha mudado de posição. Eu poderia ter começado na esquerda e terminado na direita. Eu poderia ter começado na direita e terminado no centro. Não faz diferença isso. Mas eu não posso querer apagar as minhas pegadas. Porque você é uma composição. Tudo que você fez, de bom ou de ruim, é parte de quem você é. E ajuda, inclusive, a mostrar a narrativa da jornada do herói que ali está. E aí, herói não obrigatoriamente mítico, né? Da pessoa que viveu aquele conjunto de experiências e que justifica
por que ela agora é a pessoa adequada para estar naquela posição e gerar aquela solução para o coletivo. Por isso que vale a pena você entender que mais do que as ações, mais do que os grupos a quem você representa, você é a grande narrativa. E isso é um detalhe importante e vale a pena você sempre se perguntar: quem é esse você que você está apresentando? Quem é esse perfil, esse avatar, né? Que arquétipo é esse que você está representando nesse momento? O mais engraçado da gente ver nisso, e a gente comentou isso um pouquinho antes aqui de começar, é que não é uma novidade, né? O ser humano transmite as suas ideias, ensina, lembra, organiza social, política, economicamente, desde o tempo das cavernas, a partir de histórias, com os recursos que você tinha. Né? Elas podiam ser histórias pictográficas, mas mostravam o que aquilo significava, mostravam como realizar alguma coisa, transmitiam ideias para as pessoas. Que ideias você está transmitindo hoje? Que histórias você representa? A que grupos você faz parte? Essa é a pergunta que você tem sempre se perguntar, né? Ficou redundante, mas o que você efetivamente está contando para os outros? Essa história é uma história do hoje, do que aconteceu ontem ou do para onde a gente vai? Eu estou falando da realidade atual, estou explicando que hoje a gente chegou nesse ponto por uma questão do passado, a gente tem visto isso com muita frequência no momento. A situação atual é porque X governos anteriores fizeram isso. A situação atual tá bom, mas e agora? Para onde é que a gente está indo? O passado pode justificar onde a gente está, mas para onde que a gente vai? Qual é a justificativa do para onde a gente vai? Porque as histórias ajudam a lembrar, ensinar e as pessoas a viverem naquele contexto que você está propondo. Lembra? É uma grande experiência que você está propondo para as pessoas. De novo, isso não é uma novidade. Isso tem que espalhar em todas as comunidades do mundo, de alguma maneira. Eu podia fazer referência, como aqui, aos griots, os contadores de história africanos, né? Ou mesmo na América Latina, né? As comunidades tradicionais americanas, né? Americanos de Américas como um todo, né? Ou mesmo lá na Austrália. Os griots eram contadores de histórias que contavam a moral, a religiosidade, a partir das tradições, gerenciavam conflitos, apresentavam valores que eram essenciais para as tarefas e para o trabalho. Isso através de histórias, músicas, pequenos contos e debates em comunidade. Nada mais é do que ato que você faz, muito provavelmente, com seus potenciais eleitores, as pessoas que apoiam você. É um processo, em roda, onde você, naquele momento, é o interlocutor principal, está apresentando aquelas ideias, mas a partir de um conjunto de ideias coletivas, comuns, que fazem sentido para os outros. Então, estava lá, os griots resolviam os grandes problemas das comunidades a partir de histórias que apresentavam os parâmetros de tomar decisão e, a partir daí, as pessoas passavam a agir. Se eu andar no tempo, eu posso falar do teatro grego, né, dos gregos, talvez um dos primeiros grupos a organizar e sistematizar os modelos de história que você tem até hoje, no cinema, no teatro, nas novelas, no livro que você acabou de ler. Eu posso ter lido Harry Potter ou posso estar lendo Machado de Assis. Eu vou encontrar as mesmas estruturas centrais que estavam lá, definida na literatura, no teatro, na filosofia grega, e a estrutura de apresentação, a ideia de eu ter ethos, patos e logos, né? De eu ter a emoção, a razão e a moral envolvidas num discurso, já estavam ali organizadas. E a gente usa isso até hoje com diferentes técnicas. O storytelling mesmo é uma técnica de construir histórias. Isso é que é o mais interessante. Podem me interromper a qualquer momento, mandem perguntas, coloquem a sua situação real, né, uma situação que você passou, e a gente vai tentar ajudar a construir essa nova narrativa, essa nova história que você quer apresentar nesse momento, ok? Mas tá bom, legal, Murat, muito legal essa história toda, mas e aí? O que tem que ter na história que eu vou contar para os outros? Só um detalhe, contar história, não é ficar contando historinha, como as pessoas às vezes usam no popular. Não é mentir para as pessoas, é narrar as coisas. Se eu poderia falar desse material agora aqui, falando em bullets, propósito, depois acrescentem um contexto, personagens, ou construir uma história onde eu explique que, se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei, é a história da Alice, né? Quando pergunta para o gato, pergunta, pro gato, qual é o caminho que eu tenho que tomar? Ele, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Ele está falando de propósito. Em função do que eu quero, para onde eu quero ir, eu vou escolher um caminho narrativo, político, uma metodologia de ação pública, uma estrutura de gestão que eu estou propondo. Isso depende, efetivamente, do contexto. Uma ação que hoje faz sentido, uma estrutura de atuação hoje faz sentido
Uma aliança que hoje faz sentido, pode ser que num passado recente não faça e num futuro próximo também não faça. A sua história depende do contexto social, tecnológico, econômico, da temporalidade. Lembra sempre disso. Lugar e tempo são essenciais. As coisas não acontecem no vazio, elas acontecem em um determinado momento histórico. Esse momento histórico é fundamental para o que você está contando para as pessoas. Mesmo que as questões não tenham mudado por completo. Se hoje você está defendendo a questão, por exemplo, étnica, se você está defendendo uma questão de gênero, se você está defendendo uma questão de classes sociais, se está defendendo uma questão ambiental, seja qual for a sua questão, ela tem uma história, ela tem um contexto onde ela está se dando. Por isso que você vai entender, naquele contexto, quem são os personagens centrais. E acredite, toda história tem um vilão, tem um herói e tem um fato catalisador que faz com que aquilo se dê, faz com que aquilo tenha importância. E o vilão não tem que ser uma pessoa. Muito cuidado com a história, a gente tem visto isso com muita recorrência de meu inimigo político. Eu posso ter um opositor, eu não preciso ter um inimigo. O meu opositor é alguém que olha para aqueles dados e fatos a partir de uma outra perspectiva. Ele está propondo uma outra solução e está concorrendo pelos interesses públicos e pelos recursos por uma outra perspectiva. O meu inimigo não tem negociação, o meu inimigo não tem como eu trabalhar com ele, o meu inimigo não tem como compor. Eu posso ser oposto a uma ideia, mas não tem que ser inimigo de alguma coisa. Se você quer ser, é contigo. Mas saiba que isso também tem vida curta. Tá? Então eu tenho heróis e tenho vilão. E o vilão não precisa ser uma pessoa. Pode ser a situação em si. Né? A desvantagem social específica é o vilão. A situação de saúde específica é o vilão. O desemprego especificamente é o vilão. O vilão não tem que ser uma pessoa, um agente político, uma pessoa de um outro partido, um grupo ideológico. O vilão pode ser a causa, o tema que você está trabalhando. E aí você vai ter uma diversidade, uma infinidade e quase que uma eternidade de trabalho em cima daquilo. Porque pensa, se seu vilão, por exemplo, é uma pessoa e ele não foi eleito, ou ele já faleceu por qualquer motivo, ou ele não está mais atuando, acabou o que você tem que falar, você é a favor do quê? Essa é a pergunta que você tem que se fazer sempre. Eu até sei o que eu sou contra, mas eu sou a favor de quê? Nessa história, portanto, tem conflitos. O próprio conflito é a situação de eu tenho uma barreira para crescer o esgotamento no Rio de Janeiro, por exemplo, que é um problema histórico no Rio de Janeiro. A ideia de esgoto no Rio de Janeiro não vai a toda a cidade, por exemplo. Tem muitos lugares que ainda são sumidores no Rio de Janeiro. Bacana. Qual o conflito? Ou seja, quais são as dificuldades para que eu mude essa realidade? O fato está ali, o histórico está ali, o que justifica está ali. Mas quais são os conflitos? É uma questão financeira? É uma questão estrutural? É uma questão de uma política que impede algum dado? Quais são os conflitos? E eu tenho que priorizar quais elementos daqueles conflitos eu vou trabalhar. Não dá para trabalhar tudo de uma vez só, senão fica confuso. Aí vem uma dica que vem lá da publicidade. Quem fala tudo não diz nada. Quem tenta resolver todos os problemas não resolve problema nenhum. A pessoa se perde. Quanto mais específico você for, melhor. Ok? Até aqui? Tudo bem? Outro ponto é que a gente falou. Quais são as emoções e as necessidades ali? E aí eu estou falando de maneira positiva. É claro que eu posso dizer, eu sou contra. Estava comentando agora há pouco o caso do Milk, né, um dos primeiros, se não o primeiro político homossexual americano a ser eleito. E ele, em um determinado momento, ele sempre falava que ele era contra X, contra Y, contra Z. E um outro candidato diz para ele, mas você é a favor de quê? Você está dando esperança para as pessoas em quê? E aquilo é uma chave de leitura para ele que permite que ele entenda que, é claro, ele vai dizer, eu sou contra tal política, mas você é a favor de quê? Isso acontece, quem trabalha com CNV sabe disso também, né? Comunicação não violenta. A gente tem o hábito de falar com as pessoas, eu podia estar conversando com você agora e dizendo que eu não gostei de alguma coisa e eu vou te julgar, em vez de apresentar dados e fatos. E pior do que isso, ao invés de eu dizer, olha, eu gostaria que da próxima vez que a gente fizesse uma live, você fizesse A, B e C, eu digo que eu não quero. Só que na hora que eu digo que eu não quero, eu deixo uma margem enorme. Imagina, está você com o seu filho na mesa de jantar, adolescente, a pessoa está vendo televisão enquanto janta, e diz, olha, não quero que você veja televisão enquanto você janta. E ele vai lá e passa a usar o celular. Ele te atendeu. Você não disse para ele que você queria que ele te desse atenção. Então, se eu não sou específico e no positivo do que eu quero, a pessoa pode fazer várias outras coisas, diferentes da que você imaginava. Então, a sua história política, quando você está apresentando a sua posição, a sua plataforma, também deveria ter quais são as emoções envolvidas e quais são as necessidades positivas que vão ser transformadas. Por isso que a gente fala de transformação.
como está hoje, para onde vai se você implantar aquela solução. E quando a gente fala de solução, da resolução, tem que dizer por que aquilo tem que ser mudado, como vai ser mudado, em que prazo, se eu consigo fazer tudo de uma vez, eu vou fazer uma parte agora, e quanto, portanto, daquilo eu vou fazer. Esses elementos ajudam a tornar tangível, concreto, viável no imaginário das pessoas. E aí sim eu gero engajamento, com dados e fatos, ou seja, racionalmente, e com o emocional. O que significa para você, para aquelas pessoas, para a coletividade, para a sociedade como um todo. A história deveria ter esse conjunto de questões. Porque no final do dia, gente, vamos lá. A gente está dizendo quem fez o quê, onde, com quem, quando. É isso que a gente está falando o tempo todo. É claro, eu posso falar isso de várias maneiras. Eu posso propor um desafio, uma superação de uma realidade hoje que é opressiva. Eu posso dizer que vamos fazer juntos, eu enquanto liderança e vocês enquanto eleitores, estaremos juntos transformando alguma coisa. Eu posso falar da causa ou das consequências da não mudança, por exemplo, uma situação de saúde ambiental, econômica, ou de violência. Eu posso falar dos méritos ou de falar a partir de valores. Né? Se usa muito hoje em dia a ideia do patriotismo como um valor. Faça porque você é patriota. Isso não é uma novidade, mas está sendo muito usado hoje. Isso é um valor, né? Tem a ver com os méritos da causa. Eu posso falar porque é uma questão, por exemplo, de gêneros, uma questão de humanidade ou de direitos que a gente está falando, que estão na Constituição, por exemplo, são valores. E eu posso falar de compromisso e espírito de equipe. No caso aqui, compromisso e espírito de grupo, comunidade. A ideia de ser de uma comunidade faz diferença, mesmo se você não tenha nascido naquela comunidade. Se você for olhar historicamente, no Rio de Janeiro, então, isso é típico, né? A comunidade carioca é formada por múltiplas pessoas que são migrantes de tudo quanto é parte do Brasil, do mundo. São Paulo, idem. A gente tem esse tipo de situação. Quem está na cidade, na capital do Rio de Janeiro, a comunidade é formada por pessoas, muitas vezes, que é a primeira geração naquela cidade. Ainda assim, você faz parte daquele contexto, que você adotou aquela cidade, aquele território, aquele bairro, aquela comunidade com quem você está falando. E aí tem uma pergunta adicional muito interessante. Para quem que você está falando? É claro que, dependendo daquelas fases, lembra que a gente falou? Né, tem o seu histórico de vida, seu trabalho pela comunidade, pela sociedade, pelo aquele grupo que você representa, a sua vida política como um todo. Tem um momento da eleição e tem um momento onde você já está no cargo efetivo. Quando você está no momento da eleição, é interessante que você fale prioritariamente para os apoiadores, quem conhece a sua história, gosta de você, e para os indecisos, que você pode transformar. Os opositores, eu posso citá-los em alguma situação, mas principalmente o candidato que está concorrendo comigo, mas não a população em si. Uma vez que você se candidatou e foi eleito, você está no cargo, você está falando com todos, né? Não só com seus apoiadores. Você deveria atender a todos e ser entendido como todos mesmo, que por um viés, uma linha de pensamento específica. Mas dica, durante a eleição, vale a pena você falar para os seus apoiadores e para os indecisos, prioritariamente. O brasileiro médio tem uma coisa muito interessante. Vocês talvez se lembrem de um candidato, vou citar. Vocês lembram da primeira eleição que o Lula ganhou, efetivamente, gente? Tem uma situação muito curiosa, e eu não estou falando de ideologia aqui, tá, gente? É o fato técnico que aconteceu ali. Teve um debate final, onde estava ele e todos os seus concorrentes. Primeiro bloco, ele falou de proposição, proposição, proposição. E os candidatos atacaram. Estava lá o Ibope medindo qual era o efeito sobre cada um deles. E naquele final do primeiro bloco, as pessoas, opa, peraí, deu uma pequena mexida na posição dele. Segundo bloco, os caras continuaram atacando. E ele continuou falando no positivo, proposta. Ali gera uma virada de chave. E a população entendeu, naquele momento, especialistas fizeram essa análise, opa, ele é o único que tem proposta, os outros só são contra alguma coisa. E assim foi durante todo o debate. Ali ele deu a chave de virada nos votos dele. Isso acontece com o produto, tá, gente? É a mesma coisa, porque quando a gente pensa em você como candidato, você, muitas aspas nisso, você é um produto. É a marca. Tem um posicionamento, uma missão, uma visão, um conjunto de valores igual a um produto. A sua plataforma é parte da descrição do seu produto. A sua ideologia é parte da descrição do seu produto. O partido que você faz parte é parte do seu produto. Ok? Eu poderia chamar mais de serviço do que produto, mas é um composto. Como você se veste é parte da embalagem do seu produto. Você tem que ser coerente com quem é o grupo que você representa também. Então, na hora que a gente está falando disso, tem históricas clássicas. O primeiro mata-barata do Brasil,
A campanha, vocês vão lembrar, muito engraçado essa coisa, que assim, vinha um fundo infinito, era um desenho animado, uma lata de mata-barata, né, que era um spray gigante, uma dona baratinha com a vez, ai, tadinha de mim, né? Aquela lata opressiva, gigante, aspergia sobre ela caía com as pernas para trás, ai, pobre de mim, como eu vou cuidar dos meus filhos? E morria. Acreditem, as pessoas não compraram o mata-barata, porque ficaram com pena da barata. Isso está na lógica da cultura do brasileiro, gente. A gente até gosta de pessoas fortes, que se posicionam, que batem, que dizem verdades. Contanto que no momento seguinte ela faça uma proposição positiva. Ok? Esse é um detalhe importante. Então você vai falar para quem? Dica, apoiadores indecisos. Os opositores não vão te ouvir ou vão só reforçar que são contra você. E aí a gente tem um detalhe aqui, né? Tá bom, mas como é que eu construo essa história? Já sei que eu posso fazer superação, nós. Existem várias modelagens, tá? Você está com 7, com 9, com 11, depende de quem é a pessoa que está organizando esses enredos, esses tipos de enredo. Mas uma das que eu uso com frequência é essa, né? Uma delas é superar um monstro. E o monstro não é a pessoa obrigatoriamente. O monstro pode ser o tema, lembra? Vilão? O tema. Eu vou apresentar força, vigor, bravura, coragem de enfrentar os opressores daquele tema, os donos do poder, e assim vai. Vocês já ouvem isso? Vocês talvez usem isso. Outra coisa é a busca, né? A persistência, a determinação. Quando eu falo muitas das vezes em temas sociais, como as causas feministas, por exemplo, é comum você falar dessa questão da resiliência, da busca continuada pelos direitos e pela igualdade, né? Etnicamente também tem coisas no gênero. Outra coisa é a peregrinação. Você está mostrando que as suas experiências concretas naquele ambiente, naquele território, sobre aquele tema, trouxeram para você uma percepção, uma sabedoria, um conhecimento que você quer apresentar e quer compartilhar e, portanto, estar naquele cargo, naquela posição política, faz sentido pela sua história, pela sua experiência, pela sua peregrinação, né? Você vai contar do que aconteceu nessa sua vivência prévia. Eu tenho ideia de renascimento. Eu estava numa situação e passei para outra. Eu olhava o mundo desse jeito, agora estou aqui. Você tem muitas histórias disso de eu era um empresário opressor, agora sou uma pessoa que lida com a comunidade. Eu era da direita e fui para a esquerda, eu era da esquerda e fui para a direita. E você justifica aquilo como um renascimento, uma reconstrução, uma nova fase da sua atuação. Ok. Né? Você vai ver isso também com o pessoal que vai falar, por exemplo, de questões envolvidas em drogas, que diziam que eu era drogado, agora eu trabalho com isso. Eu tinha uma situação de X e agora Y. Essa mudança. Você vai ver isso em várias histórias. Situações de drogas é uma delas, né? É típica. A gente viu isso no Brasil recente, nem tão recente assim, mas recente, com um político nosso que foi apanhado como sendo corrupto, porque assim, eu sou corrupto sim, mas sou um homem macho, não vou contar para quem são os outros. E ele elegeu a filha que está aí sendo candidata até hoje. Ok, é uma posição, né? E agora eu sou uma pessoa renovada. Nós vimos também políticos recentes dizendo, roubei, errei, mas agora a minha vida mudou pela minha religiosidade, eu não faço mais isso. E as pessoas convencem. Faz sentido. Para aquele grupo faz sentido. Então, renascimento faz parte das estruturas narrativas. Da pobreza à riqueza não quer dizer que obrigatoriamente você era pobre e passou a ser rico. A questão é, eu estava numa situação de desvantagem e em função, por exemplo, da educação, do trabalho em comunidade, eu passei a ter uma outra condição X. É essa a ideia. Tragédia, posso focar na tragédia que está acontecendo ali. Né? Aqueles números, na verdade, são uma tragédia porque eu falo da humanidade, da capacidade de resiliência, e posso tratar, que é pouco usado, mas também é usado, quando eu falo do meu oponente, a ideia da comédia. Né? Eu posso fazer a ideia de amor, amizade ou ironia no processo. Então você tem várias estruturas narrativas. Você pode usar uma com preponderância, mas você pode passar por todas elas, depende do contexto. Estou num debate, estou falando com meus apoiadores, estou numa discussão com os meus opositores, uma fala contra alguma coisa, eu posso transitar pelas narrativas, pelos tipos de enredo, tá bom? Aí vem uma dica legal. Eu já estou falando aqui há um tempão, né, gente? O que vocês estão lembrando do que eu disse? Talvez nada. Tá? Mas talvez tenham se lembrado da abertura, quando eu disse que o voto é emocional, e talvez lembrem do final.
As grandes histórias, elas precisam de começos impactantes, emblemáticos, onde você capte as pessoas. Porque, imagina, uma sessão de vereador, a quantidade de vereadores que estão concorrendo com vocês. Né? Você acabou de falar, no minuto seguinte passou o pessoal do seu concorrente principal. Dali a mais um minuto, um outro que você não tinha na conta. É muita gente ao mesmo tempo. Então, as boas histórias, elas têm entradas instigantes. Opa, deixa eu prestar atenção nisso. É como comercial na televisão, ou no YouTube, que você está fazendo, ou qualquer outro lugar. Tem tanta informação acontecendo. Imagina, você está passando no metrô, no trem, os cartazes de todo mundo, de tudo quanto é promoção. É muita coisa. Algo tem que chamar atenção. É essa abertura. Se você tem os primeiros 30, 40 segundos para captar as pessoas, depois você vai manter. Então, a boa abertura e o bom fechamento são fundamentais. O que acontece no meio vira uma grande sensação ou experiência. Ela vai ter uma memória afetiva, uma sensação de se foi bom ou ruim. Mas abertura e fechamento são essenciais. Você já deve ter visto isso. Pessoas que não conseguem abrir bem e aí desmotivam um pouco o público que está ouvindo, mas vai melhorando ao longo do caminho e termina de maneira emblemática. Essas, nossa, foi sensacional. Seria o contrário. Pessoas que abrem de maneira incrível e não conseguem fechar a fala. Tá, mas acabou? Era isso? Que nem gente que não sabe contar piada. Eu não conto piada porque eu não sei contar. Eu não tenho o tempo da piada. E você no final vai dizer, não sei, eu acho que terminou a piada, né? Eu acho que eu tenho que ir, peraí. Se você gosta de mim, senão você vai ficar me olhando com aquela cara estranha. Então, a abertura é fundamental e o fechamento é fundamental. Por isso, inclusive, se você está fazendo um discurso, tem vários temas de economia, dentro de economia, emprego e renda, impostos, reformas, quebra em blocos a sua fala e cria uma abertura, um gancho para o próximo. Faz um grande fechamento daquilo. Você pode ter pequenos slogans, frases, chaves em cada uma daqueles blocos. Pessoal, opa, do todo da economia é isso. Do todo da questão de gênero é isso. Você vai lembrar destes pontos chaves de vocês. E aí vai uma dica para vocês. Ó. Tem várias outras formas. Eu apresentei algumas aberturas. Eu posso fazer uma pergunta para o povo. Né? Vocês querem mais emprego? E dali você fala. Eu posso afirmar. Né? A questão do emprego depende de... Mesmo que seja polêmico. Né? E às vezes até ser polêmico é bom, para gerar o debate e as pessoas se instigarem. Eu posso deixar um gancho, um detalhe, uma fala, uma expressão, que lá na frente eu vou resgatar essa fala, expressão, e vou retornar com aquilo e explicar aquilo. Eu posso usar estatística. 30% da população carioca tem tal característica, por isso que eu justifico a minha proposta nos números. Eu posso gerar uma emoção contando, como está do lado, né, uma história dentro da história. Eu posso me emocionar no palco falando de uma coisa. E a emoção, eu posso entrar mostrando que eu estou intenso, nervoso, aquilo me impacta. Eu posso entrar dizendo que aquilo me emociona, me motiva até ao choro. Eu posso entrar de maneira alegre e feliz, porque eu faço parte da transformação. Que emoção você está transmitindo? As pessoas mimetizam as suas emoções. E aí vem uma outra dica. Não vale a pena falar de maneira linear, monocórdia, sem variação nenhuma, de maneira baixa, ninguém vai prestar atenção em você, você já não sabe o que eu disse. As variações tonais e as variações da emoção fazem toda a diferença. Os bons oradores, eles usam pausas para gerar ênfase, eles apresentam pequenas histórias ali que vão dar uma representação mítica daquele elemento, ou um elemento emblemático. Você pode citar uma pessoa importante, você pode citar um autor, você pode citar uma celebridade, né? Você pode criar intimidade contando um pedaço da sua história pessoal que justifica aquela sua atuação. Pode criar um mistério dizendo que vocês vão entender como é que a gente vai sair daquela situação. Então, apresentando o problema e sugerindo que no final da sua fala ou durante do seu mandato você vai resolver aquilo, você cria um mistério. Ou seja, tem várias formas de começar. Mais do que obrigado, bom dia, estou aqui com vocês. Legal. E, tá? O pessoal da SOAP, né, quando falava de palestra, de atos discursivos, sugere que a gente faça em 3 atos. Aí, dica, tia Teteca, lá na sua escola, quando começou a te ensinar redação, te disse que tinha que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Não precisa ser linear. Quem trabalha com cinema, com roteiro, com teatro, com literatura, com falas públicas, entende que não tem que ser linear. Eu posso começar com um problema e venho contando a história dele e depois mostro a solução. Posso começar com a solução e justifico nos dados e fatos. Ainda assim, eu tenho um primeiro ato que é uma ambientação. Se entrou no palco, fez a abertura, sobre o que se trata? Esse é o momento de gerar empatia, conexão, rapport.
E aí, eu vou apresentar, fazer uma provocação, apresentar os pontos relevantes, qual é o contexto, quem são as personagens envolvidas naquela situação. Mostra o conflito, ou seja, qual o problema e o que dificulta a solução. O cara vai entender o todo. Opa, entendi quem está participando, qual é o contexto, qual é o problema e por que ele não está andando, mas como é que eu resolvo isso? É a pergunta que ele vai se fazer. E aí você apresenta a solução e, a princípio, você, a sua proposta, a sua plataforma como solução. E dica, não feche dizendo obrigado, boa noite. Pode até dizer isso. Mas você gerou um call to action, você motivou para ação, deixou um fecho emblemático que vocês vão lembrar depois. Então, o seu fecho é tão ou mais importante do que a sua abertura. A abertura capta as pessoas, para que elas prestem atenção em você. O fechamento gera um ponto de memória para que elas continuem lembrando de você. Então, aberturas e fechamentos. Lembra disso? Às vezes você tem pouquíssimo tempo. Aí vamos trazer um negócio da área empresarial, a ideia do elevator pitch. As pessoas, às vezes, vão captar recursos, e talvez aconteça com vocês, com os seus apoiadores. Você, às vezes, tem 40 segundos no meio de uma conversa, numa reunião, num evento, num debate com as pessoas. Você tem pouquíssimo tempo, resume, vai no foco. De cara, cria empatia, gera conexão, por exemplo, com aquelas aberturas. Apresenta o problema que você vai resolver. Ou seja, qual a dor, qual o drama daquela população, daquele grupo a quem você atende. Justifica isso, mostrando dados e fatos do território, daquela relação. Ou seja, valida que o que você está dizendo e a sua perspectiva fazem sentido. De forma histórica, técnica, contextual. Tem várias possibilidades. E agora, o que eu faço com isso? Mostra para onde a gente vai, apresenta uma visão para engajar as pessoas para o movimento. E aí vai outro detalhe. Toda mudança gera resistência. Você está propondo que as pessoas mudem algo. As pessoas vão resistir, mesmo as que têm interesse na mudança, porque dá trabalho mudar. Então eu preciso ter uma visão que as pessoas, na hora da dificuldade, olhem para aquela visão, opa, é para ali que eu vou. É naquele cenário, naquela situação que eu quero estar. Então, construir essa visão coletiva, construir essa imagem de para onde as pessoas estão se direcionando ao votar em você faz toda a diferença. Por isso que, ao final, além de mostrar essa cena com essa solução, eu faço o call to action, que é o voto em mim. Você não precisa dizer isso, mas é o que você está dizendo. É o que você está propondo para as pessoas. Como eu disse lá atrás, a linguagem tem que ser adequada para o meu interlocutor, com quem eu estou falando. Na linguagem que eles entendam, que eles se sintam representados. Mas é claro, se eu não sou daquele grupo social, mas me interessa para aquele grupo social, eu não vou usar maneirismos, que a pessoa vai se sentir agredida. Eu não posso debochar do outro. Mas se eu sou daquela comunidade, se eu sou daquele grupo, representa aquele grupo de interesse, eu, a princípio, compartilho das expressões, dos valores, das formas de agir. Então, deveria usar essas formas de agir. E aí já vi políticos usando palavrão no púlpito super funcionando, e outros sendo absolutamente formais, técnicos e acadêmicos, e também funcionando. Depende do público. Para quem eu estou falando? Isso vale para humoristas, vale para atores, vale para políticos. Fechando um pouco mais essa história e dando um resumão, para ficar mais simples tudo que eu disse para vocês, a pergunta que você tem que fazer sempre é: o que eu quero transformar? O quê? O objeto, o elemento. Para quem? Eu estou transformando a quem? Que cenário? Que pessoas? Que grupos? Mas o que justifica essa mudança? Essa tríade sempre tem que estar na sua fala. De alguma maneira, você está apresentando isso de alguma maneira. O quê? Para quem? E por quê? Ok? E isso vai perpassar todas as fases da sua fala. E se eu olhar, trouxer o Hofstede, que é um pesquisador canadense para essa brincadeira, ele vai dizer desde sempre que quando eu faço um processo de transformação, eu tenho que entender que o centro disso são seus valores, sua ideologia, por exemplo, que se apresentam nos rituais, nas atividades, nos projetos, nas ações concretas, que tem heróis, às vezes alguém da população específica que você atendeu que fez uma transformação na vida dela a partir daquele projeto que você atuou. Tem os símbolos, bordões do grupo, gestos, cores, elementos gráficos. E só para lembrar de alguns, vocês devem se lembrar do V da Vitória. Inclusive, tem aí um pequeno detalhe, se a mão estava para frente, né? Se eu mostrava as costas da mão ou os dedos, tem símbolos diferentes. Dependendo da região, o V da Vitória pode ser um palavrão. Mas, enfim, o V da Vitória. Lá estava Winston Churchill num momento crítico, usando aquele elemento, aquele símbolo, para dizer para as pessoas: nós vamos superar esse monstro. E tinha um inimigo específico lá, naquela guerra específica. Eu tenho símbolos que até hoje são usados, como os Panteras Negras. Eu estou falando momentos históricos, mas vocês vão encontrar hoje, ontem,
Eu só não quis trazer especificamente do que está acontecendo nesse momento para não dar uma ideia ideológica, não é isso. São elementos gerais, não estou nem falando de coisas no Brasil obrigatoriamente, né? Mas os punhos fechados do Pantera Negra ainda hoje representam grupos sociais específicos, não só os negros, né? Os afrodescendentes. Tem bordões e slogans. Obama se fez em cima do Yes We Can, tomando carona, dizem alguns especialistas, no I Have a Dream, né? De um outro palestrante brilhante da história americana a quem ele fez muito e foi comparado em muitas das vezes, né? O Martin Luther King foi um ponto de ancoragem de comparação. Então, da mesma forma que ele tinha lá I Have a Dream, e isso propunha uma visão e uma ideia de coletividade e uma forma de agir, não pela violência, como o Malcolm X no momento, falavam das mesmas questões, no mesmo período histórico, e sim pela composição. E vem Obama e diz, yes, we can. E isso marca quem é o Obama. E aí eu vou ter hoje, por exemplo, no momento atual, a ideia de vidas negras importam. Black Lives Matter, que vocês estão vendo aí acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. E com isso eu simplifico, facilito o acesso e crio um elemento simbólico que vai fazer as pessoas, vai traduzir as suas ideias para as pessoas. Portanto, eu preciso desses elementos, isso apresentando nas minhas práticas cotidianas. Isso eu já tive gestões anteriores, os dados e faz a sua gestão anteriores, as práticas, o que você participou, o que você votou, fazem parte das práticas, podem ser usados por você ou pela sua concorrência nesse momento. Tranquilo até aqui, pessoal? Aí tem uma outra dica interessante. Que tipo de narrador está sendo apresentado ali? Porque o como você conta a história, lembra, linguagem, não tem a ver só com o tipo de expressão que você vai usar, né? O como você conta uma história muda a percepção das pessoas sobre a história. A mesma história de um Harry Potter, se eu contar de uma maneira ruim, não vai ser tão sucesso. Quantos outros heróis como ele apareceram na história e não foram contados da mesma forma e não geraram o mesmo impacto na realidade dos jovens e adolescentes naquele momento, como ela fez. Mas no caso da política especificamente, tem momentos que você vai a história do eu, é a sua trajetória, quando você está contando a sua história, o eu herói, né? Por exemplo, agora você pode se candidatar a prefeito ou daqui a um tempo a governador, a presidente, quem sabe um dia, né? Tem momentos que você fala do eu, quem eu sou, quem eu represento, o que eu fiz. Tem momentos que você vai falar do tu. E muitas das vezes eu estou falando, não obrigatoriamente, mas eu estou falando de você enquanto vítima de um contexto, de uma situação. Eu estou apresentando o você. O que acontece com você? Está trazendo a realidade do seu interlocutor. Tem momentos que eu quero mostrar que nós somos parte de um todo. Então, nós fizemos, nós precisamos, nós somos a transformação. E eu posso ir mudando essas coisas todas. Eu posso, no momento, dizer que eu e minha equipe, em alguns momentos eu vou dizer eu enquanto liderança, em alguns momentos eu vou dizer nós enquanto grupo, como sociedade. E tem momentos que eu vou dizer do eles. Recorrentemente, mas não obrigatoriamente. Quando eu falo do eles, estou falando do outro. O vilão, meu oponente, o inimigo, quem gerou o problema. Então, dependendo de como eu conto a história, e a partir de onde eu conto a história, eu vou gerar rejeição ou aproximação. Eu vou ser percebido como alguém que acha que é o único a fazer a solução, porque o eu o tempo todo também pode dar uma impressão de arrogância. O tu o tempo todo parece que eu não sou parte. O nós o tempo todo parece que eu não sou liderança. O eles o tempo todo, então só existe o outro. Então, você intercalando, variando esses elementos, dependendo do momento da sua campanha que você está, é essencial. Entenda isso. Pode ser que no início da campanha eu esteja no nós e no tu. No final da campanha é você, porque você especificamente. Lembra que a gente falou? A gente vota cada vez mais no indivíduo e menos no partido, menos, não é que não vote, menos na ideologia, menos na legenda. Então, intercalar esses discursos, dependendo do momento onde você esteja, é fundamental. Ok? Até aqui? Então, cuidado. Qualquer coisa em excesso é ruim. Caminho no meio. E para a gente ir fechando essa nossa proposição até aqui, para a gente abrir para as perguntas e trocas e dicas, eu deixei aqui só para vocês lembrarem disso. Alguns de vocês já devem ter visto. Quem aqui é especialista em marketing político ou é assessor de algum candidato, deve usar isso para montar, entender os arquétipos, qual é o avatar dele, qual é a narrativa que vai ser contada. Mas, de uma forma geral, quem está na cena pública pode ser apresentado como um herói, que tem uma grande jornada.
E é justamente essa jornada da pessoa que alguma coisa, algum fato, às vezes pessoal ou coletivo, chama para a ação. É um vocativo, é uma convocação para a ação. Que fato foi esse? De que maneira? E aí, nas histórias míticas ou nas histórias da literatura, às vezes é um sobrenatural. Aconteceu um fenômeno, uma deidade, alguma situação. Mas eu tenho alguém que me dá suporte, um mentor, que é um guardião, que me apresenta o limiar, que mostra como é que eu vou trilhar essa jornada, para esse início de transformação. É como eu ter um mentor, alguém que me inspira, né, naquele processo. Pode ser uma pessoa da política atual, técnica atual ou histórica, daqui ou do mundo como um todo. E a pessoa vai passar por uma série de desafios, tentações, situações que tem a ver com a sua história de atuação política prévia, que justifica você ter ido até o fundo do poço, até o momento mais crítico da sua vida e saído para a ação. E você pode fazer o mesmo com o público. Olha, a situação hoje da nossa comunidade é essa. O que gerou esse fato foi isso. A construção e os elementos são esses. A gente está nesse momento. A gente pode ter uma jornada de transformação se votar, se agir, se participar de tal projeto, causa social, movimento. E aí você vai espiar aqueles males chegando no retorno heróico, ou seja, na transformação daquele grupo e de você mesmo. Então, essa lógica ela vai funcionar para eu escrever uma história para o cinema, vai servir para você enquanto candidato, você enquanto político, na sua história política como um todo, para a comunidade, para o tema ou causa que você está trabalhando. Há uma jornada de transformação. E é claro, quando eu voltei, a realidade mudou, o contexto mudou. Eu posso retornar trilhando toda essa jornada para a nova fase política, ideológica que você está trabalhando, ou para aquela causa como ela está naquele momento. As causas deveriam até terminar se a gente soluciona, mas elas têm longa vida. As transformações não são simples. E eu posso ir trilhando nessa causa ao longo da minha jornada política. As jornadas públicas, né, elas tendem a ser jornadas do herói, mesmo que não seja um herói mítico, mas um herói cotidiano. O cidadão comum, cada vez mais, está sendo demandado como esse herói. Cada vez mais vocês vão ver que eu não quero um grande mito, uma liderança única. Eu quero a ação das formiguinhas, do cidadão. Como é que você incorpora esses elementos na sua fala? Essa é a grande pergunta que você deveria fazer toda vez que você se candidata a um novo cargo. Que jornada é essa que está apresentando? Quais foram os dados históricos? Como é a realidade hoje? Para onde você vai? Estado atual, estado futuro. O que aconteceu no passado, como está hoje e para onde vocês vão. Essa é a ideia central. Ok, pessoal? A gente está aqui aberto para fazer qualquer pergunta. Tem um conjunto de elementos e fica uma frase para vocês final, né? A vida é feita de histórias. Quais são as suas histórias? E aí vai uma dica final. Não são histórias só positivas. Também existem histórias negativas. Elas são parte de quem você é. Então, ao invés de deixar fake news acontecerem, incorpora, antecipa, justifica, explica como aquilo fez parte de ser quem você é positivo hoje. Incorpora no seu discurso. Não tenta isolar, porque é cada vez mais difícil você fazer isso. Ok? E aí, com todo mundo, obrigado. Mas terminar de maneira mais emblemática do que isso. A gente não teve... O público está meio tímido hoje aqui, né? Não teve muitas interações, a não ser felicitações, teve aplausos, teve coraçõezinhos, enfim. Mas perguntas não tiveram ainda. Vamos ver se o pessoal manda alguma interação aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta. É muito comum, né, em períodos eleitorais, você produzir vídeos biográficos, algumas pessoas chamam também de vídeos perfis. Receita de bolo não existe, né? Mas que dica você pode dar para quem estiver produzindo material assim? Então, vamos lá. Primeiro, é importante que você imagine qual é a cena. Que cenário você vai estar? Se a tua história está contando uma história de comunidade, acho que você está dentro de um estúdio. Se você está falando de uma história onde você também é parte daquele contexto, onde você viveu aqueles dramas e agora você está querendo, em função de tudo que você aprendeu, mostrar para onde que são os caminhos, quais são os caminhos. Isso é comum, por exemplo, nas questões de gênero, né? Você foi uma pessoa que sofreu com isso, se organizou, se posicionou, e agora você quer ajudar outras pessoas a também terem aquela mesma autonomia, aqueles mesmos direitos. Talvez você está mostrando o grupo faça sentido, você mostrar alguns dados e fácil. Mas, no final das contas, a grande dica talvez seja, as pessoas têm pouco tempo de atenção. Ainda mais na internet, ainda mais em vídeos de política,
os seus primeiros 30 segundos são os mais importantes. Ali você tem que entrar de maneira pesada. A frase central, de impacto, apresenta o que você é, e depois você vem explicando. Aqueles que se sentirem atraídos vão continuar com você. Mas, no mínimo, você já deu o seu recado central. É como a gente vê nos canais de streaming, né? Você tem aquele comercialzinho de 5 segundos antes. E você, em 5 segundos, consegue contar uma história enorme que faz você ficar ou pular. Os vídeos hoje, para política, para uma narrativa da história da pessoa, também tem isso. A gente não assiste tudo. Só se eu for engajado. Então, os seus primeiros 5 até os 30 segundos são mais importantes que todo o meio do caminho. Uma grande dica é, nesse início, já apresenta de cara o ponto central. E aí vem explicando, melhorando, depois termina de maneira emblemática. Esses segundos iniciais são essenciais. Tá? Lá atrás, quando você falou dos elementos, não sei se foi a palavra elementos, você citou, por exemplo, os vilões, né? Que poderia ser uma situação, poderia ser um problema, ou até mesmo uma pessoa, né? Então, o Renato tinha comentado, estou voltando com o comentário dele aí, Renato Fernandes, se poderia também ser um adversário. Mas talvez eu queria também não focar tanto no adversário, né? Você não dá mais voz do que, de repente, ele mereça naquele momento, né? Esse é outro ponto importante e interessante para a gente. É claro que, em alguns momentos, a grande saída, a grande sacação é mostrar ou falar contra quem, contra o quê. É claro que sim. Mas eu não deveria dar todo esse cartaz. Afinal de contas, eu estou apresentando ele, gastando meu tempo para falar dele, dela ou das minhas propostas. Não é um problema você passar por aquilo. Mas o problema é de você só trabalhar essa questão. A gente está vendo isso muito nos últimos anos no Brasil. As pessoas falam, porque o outro, porque o inimigo, porque o meu oponente, porque... Tá, bacana. Afinal de contas, você faz o quê? Eu até junto as pessoas em volta, no entorno de mudar uma realidade e ter um inimigo comum. A gente dizia isso, né? Há alguns anos atrás, há 10, 20 anos atrás, os inimigos eram mais claros. Hoje, os inimigos não são tão claros assim, né? A gente não tem isso de maneira tão nítida. Então, às vezes, você personificar pode ser útil. Só não permanece nisso muito tempo. Porque senão, imagina, acontece alguma coisa, aquele candidato morre por um efeito qualquer, como vimos na história recente do Brasil, candidato a presidente que morre de maneira misteriosa, e aí acontece que acabou a sua plataforma, não tem mais o que fazer, acabou a história. Então, não é um problema você passar pelo nome da pessoa, mas não fique. Isso sim é uma nova política, né? Fale das proposições efetivas. Tem uma curiosidade também que me gerou, é o seguinte, a gente está passando aqui algumas dicas, né? Enfim, cada um vai adaptar a sua realidade, a sua história e tal, mas é importante também não pegar todo esse bloco de informações que você passou e tentar seguir como se fosse um teatro, como se fosse uma cena. A pessoa não pode interpretar, não pode criar um personagem que fuja muito do que ela é realmente. Assim, o perigo, para não ficar artificial, sabe? Como é que dica você pode dar para que a pessoa não passe uma... Mas foi perfeito, mas é essa história aqui, ó. Por isso eu coloquei para vocês. Autenticidade. Você é a sua narrativa. Tem que ser coerente com quem você é. Não quer dizer que eu não possa mudar. E aí eu vou incorporar e dizer, olha, gente, estou em transformação, vou errar, estou em desconstrução, é esse caminho que eu estou fazendo. Tudo bem. Mas tem que ser coerente com o que você tem para apresentar. Coerente com o que você diz ou fez. Porque não quer dizer que eu não possa polir, não possa melhorar. Posso organizar, posso ter um bom trabalho de media training que vai me ajudar a falar com a mídia. Eu posso ter um bom assessor político que vai me mostrar como apresentar e ajustar a minha linguagem antes, talvez muito aguerrida, quando eu estava lá, nas bases, para ser mais aceita também para aqueles indecisos. É claro que sim, que eu posso ajustar. Mas o bom orador, seja qual for a área, principalmente na política, ele é bom porque ele tem verdade na fala dele. Você vai encontrar pessoas que são tranquilas e ponderadas, são grandes oradores. Políticos, né? Políticos recentes. Tem outros que são mais... empolgados e são bons oradores, porque para aquele público funciona. Tem pessoas que são mais técnicas. É só olhar a política recente, os nossos últimos presidentes, é só você olhar os últimos prefeitos e governadores do Rio de Janeiro. Você vai encontrar diferentes perfis e todos igualmente, muitas das vezes, bons na sua narrativa. Então você está certo, não dá para inventar uma personagem, ainda mais hoje. E rapidamente aquela personagem é desmontada por alguma postagem antiga que você deixou nas redes. E aí vai outra dica. Suas redes, uma vez que está lá, continuará lá. Você pode ter tirado, mas alguém já coletou aquela informação. Assim, mais do que esconder, não esconda, seja verdadeiro. Está lá,
explica por quê e vai à vida. Né? Antecipa a história e segue o teu rumo. Né? Blinda, minimiza. Né? Por isso que um bom assessor de um político, ele deveria fazer uma grande anamnese antes. E aí, eu vou te dizer, é que nem advogado ou psicólogo, ou o seu padre, pastor, você tem que contar tudo. Principalmente aquelas coisas mais escabrosas para esta pessoa. Eu vou ficar refém da pessoa, mas ela vai te ajudar a efetivamente a traçar as estratégias para organizar essa narrativa, para explicar porque aquilo fazia sentido naquele momento e hoje não faz mais sentido para você, se era um ponto negativo. Então, sim, não inventa uma personagem que você não tem condição de sustentar. Né? Você pode até ser um ator, tem vários atores que estão na política aí hoje em dia, mas ali não é uma cena teatral. Você precisa trazer uma verdade com recursos teatrais, tudo bem. Mas ali é uma cena de você enquanto narrativa. Perfeito. Quero roubar um pouquinho aqui do seu tempo para convidar as pessoas aqui, o público da escola, porque essa nossa atividade aqui que a gente estudou como ELERJ Virtual Eleições Municipais 2020, Eduardo, ela começou já em agosto, então a gente vai entrar para o 3º mês agora em outubro com esse tema também. Então na semana que vem o nosso convidado vai ser o Rodrigo Mesomo, ele é professor e doutorando em Direito, e ele vai palestrar sobre as candidaturas independentes e a crise de representatividade do sistema partidário brasileiro, quarta-feira que vem, dia 7, 10 horas da manhã. Eduardo, te agradecer e saber antes, assim, além das salas de aulas, onde que a gente encontra você? Olha só, vocês podem, eu vou até então colocar lá para vocês podem me encontrar lá pelo meu site, né? Tem aí as minhas informações, tem o meu contato, Eduardo, meu WhatsApp, eu adoro o WhatsApp, prefiro o WhatsApp, inclusive. Mas é privado, pode colocar no WhatsApp, mas estou nas redes como um todo. Eu sou professor de faculdade pública também, então é fácil de me achar, sou uma figura pública, sob um certo aspecto, é fácil de me achar e vai ser um prazer ajudar vocês como um todo. Parabéns pela iniciativa. Essa iniciativa de vocês, que eu posso ser uma pessoa que tem uma causa, tem um valor, tem uma experiência na ação, mas não obrigatoriamente num cargo eletivo como este especificamente. Então, preparar as pessoas para exercerem a sua função nessa nova fase é sensacional. Isso realmente é política na veia e talvez a gente consiga, com essas experiências como de vocês e tantas outras, mudar um pouco a cabeça do brasileiro. Diz, não, política e religião não se discute. Desculpa, se discute sim. Contanto que eu tenha respeito, ponderação e entenda que quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Talvez seja a grande pessoa com quem eu deva ter interlocução para pensar inovações, para pensar soluções, para revisitar e questionar o que eu penso. A Rosa Luxemburgo dizia uma coisa muito interessante, que era: quem não se mexe não percebe os grilhões que o prendem. E uma coisa que eu aprendi na minha vida acadêmica e profissional foi que as minhas certezas me paralisam, me imobilizam. As minhas dúvidas, e muitas vezes vêm de quem pensa diferente de mim, elas me movimentam, me levam para frente, me fazem repensar, ou até mesmo afirmar o que eu já pensava, mas me dando mais contorno, me dando mais informações, mais precisão do que eu pensava antes. Então, se tem uma dica complementar, é dialogue com o diferente de você. Não é porque ele é diferente que ele é mau, ele é diferente. E o Brasil é um Brasil de diferenças, de diversidade. Então, parabéns pela iniciativa. Veja que o tema central do próximo, e é uma pessoa muito interessante, tem a ver com uma coisa que a gente disse, que a gente está cada vez mais votando nos indivíduos e nas ideologias e partidos. Então, tem uma conexão lógica dentro do que a gente está dizendo aqui. Parabéns, mais uma vez, por essa curadoria que vocês fizeram de temas. Muito bom. Conta comigo sempre. Perfeito. A gente agradece também a você. E até está tendo uma sequência, né? Na semana passada a gente falou sobre produção de vídeos, quer dizer, está tendo realmente uma... Quem assistir tudo vai ter muito conteúdo aí para poder aplicar na vida pública. Isso aí. Eduardo, obrigado. Então, quando a vida começar a voltar ao normal, a gente espera poder receber você aqui na escola de forma física, né? Lotando o auditório. Mas obrigado aí por ter dividido o seu tempo aqui com a gente, seu conhecimento. Foi um prazer. Conta comigo sempre. Até a próxima. Um abraço, até a próxima. Gente, então quarta-feira que vem, 10 horas aqui, tá? Mais uma live pelo nosso Facebook. Até lá.